Salve pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma aula de física. Cara, hoje a gente vai trabalhar um tema aqui, muito bom, que às vezes o pessoal confunde um pouquinho as ideias, mas você vai ver que não tem nada de mistério. Então, se você já assistiu a nossa aula aqui de movimento uniforme variado, que eu vou deixar linkado aqui em cima, é só você clicar aqui. Se você não viu ainda, vai lá, confere a aula e depois volta para cá, porque hoje, basicamente, a gente vai estudar o que a gente chama de lançamento oblíquo, cara. E o lançamento oblíquo, ele nada mais é do que a junção, a composição ali do movimento uniforme com o movimento uniformemente variado, tá? Então a gente vai pegar o princípio lá da independência do movimento de Galileu, aplicar aqui no lançamento oblíquo agora. Vamos embora para a lousa para a gente ver como é que funciona. Bom, o objetivo da nossa aula é o seguinte, cara. A gente tem uma esferazinha, a gente tem uma bolinha aqui, certo? E a gente vai jogar esse objeto aqui, vai arremessar esse objeto com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V0, velocidade inicial, tá? Então tá aqui, velocidade inicial, V0, vetor velocidade inicial, fazendo um certo ângulo com o eixo horizontal, tá? Tá aqui, então vou chamar esse ângulo de θ. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é arremessar esse objeto em direção a esse ângulo aqui com essa velocidade inicial. É isso. Bom, cara, como o nosso problema é de cinemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adotar um referencial, tá? E o nosso referencial aqui vai ser o nosso plano cartesiano, ou seja, vamos ter o eixo x, medindo aqui as posições em metros, e o eixo y aqui, medindo as posições também em metro. Plano cartesiano, x, y aqui de boas, né? O nosso lançamento, perceba que nossa bolinha, nosso objeto, está sendo arremessado aqui, da origem do meu referencial. Ou seja, isso daqui é a posição x0 igual a 0, y0 igual a 0, cara. Tranquilo? Ele está saindo da origem do nosso referencial. E aí perceba o que está acontecendo. Esse objeto, ao mesmo tempo que ele está indo para frente, né, ele está subindo uma certa parte e depois ele começa a cair. Mas sempre continuando indo para frente. Então a ideia aqui é bem simples, tá? A gente vai pegar esse movimento e quebrar esse movimento em dois eixos, em duas direções. Direções, né? Direção horizontal e direção vertical. Então a gente vai fazer a análise desse carinha da seguinte forma. A gente vai pegar aqui, primeiro a direção horizontal, que é a direção do eixo X, horizontal. Eixo X. Bom, professor, o que é que acontece com o movimento na horizontal? Vamos tentar compreender aqui o que é que está acontecendo, cara. A gente vai pegar a nossa velocidade e a gente vai decompor esse vetor, vai projetar esse vetor na direção x e na direção y. Como assim, professor? Existe uma parte desse vetor, cara, que representa a componente desse carinha na direção do eixo y. Ou seja, quanto desse vetor está aqui, na direção x? É isso que a gente está perguntando quando a gente faz a projeção do vetor aqui, no eixo. Vou chamar esse vetor aqui, vetor V0 na direção x. Então é V0x. Da mesma forma, eu posso ter um vetor na direção do eixo y. Quanto do meu vetor vermelho está projetado, está na direção do eixo y. Então, isso daqui seria minha velocidade inicial no eixo y. V0y. De boas? Então, o que a gente está fazendo? A gente está decompondo esse vetor aqui. E se a gente olhar para esse triângulo retângulo que a gente tem aqui, cara, se a gente pegar esse triângulozinho, a gente vai ver que esse cateto aqui, que é o V0x, e esse outro cateto aqui, que é o V0y, a gente pode achar ele pela definição de cosseno e seno, tá? Ou seja, quem é o módulo de V0x? Vou colocar aqui embaixo. Quem é o módulo de V0x? Quanto do vetor V0 está na direção x, né? Vai ficar, é o módulo de V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Ah, cara, a gente está projetando
fornecendo o valor de quanto desse vetor aqui está na direção do eixo x, exatamente. Do mesmo jeito, a gente pode fazer quanto do vetor v0, né, está no eixo y, v0y, em módulo, é o módulo do vetor inicial, vezes o seno do ângulo θ. Tá? Isso daqui é chamada de projeção ou decomposição vetorial. Beleza? Então a gente está trocando um vetor por dois vetores. Parece que vai complicar a nossa vida, mas não vai, tá? Então vamos lá. Então agora que a gente decompôs, né, a nossa velocidade no eixo x e no eixo y, a gente vai analisar o movimento separadamente, cara. Bom, na horizontal, perceba que quando eu arremesso esse objeto para frente, não tem mais ninguém puxando ele, não tem mais nenhum agente externo atuando aqui na direção horizontal. Ou seja, a força resultante na direção horizontal é zero. Significa que a aceleração horizontal, ou seja, a aceleração no eixo x, o módulo da aceleração vale zero. Portanto, o vetor vale zero, né? Não tem aceleração no eixo x, cara. Beleza? Ah, professor, massa. Então, não tem aceleração no eixo x. Ora, mas peraí, se não tem aceleração no eixo x, a velocidade no eixo x não muda. E se a velocidade não muda, a gente está falando de um movimento uniforme. Ou seja, no eixo x é um movimento retilíneo uniforme, cara. Qualquer instante que a gente pegar a nossa velocidade no eixo horizontal, ela vai ter sempre mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Por quê? Porque ela não tem aceleração para alterar nem a direção e nem o valor dela. É um movimento uniforme, cara. Está aqui. Na direção x, a velocidade é constante. Ah, professor. Então, esse V0x aqui, portanto, V0x, esse vetor, é constante. Beleza? Tranquilo. Agora, na vertical, né, no eixo y, perceba que a gente tem a influência aqui da aceleração da gravidade. E o valor da aceleração da gravidade, o módulo, a gente vai aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Então, no movimento acontecendo aqui no eixo y, a gente tem um movimento que tem aceleração constante, porque a aceleração da gravidade é constante aqui na Terra, praticamente, né, para a gente. Então, a gente tem um movimento uniformemente variado. E, além disso, é uma subida, né, um lançamento vertical para cima e depois uma queda, uma descida, uma queda livre. Então, a gente vai tentar juntar tudo isso. Bom, então, a aceleração no eixo y existe. Então, existe a aceleração no eixo y, cujo seu valor é a gravidade, cara, que a gente conhece como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Aproximadamente, para fins de cálculos aqui, tá bom? Então, esse carinha, a gente teria duas acelerações, uma no eixo x e uma no eixo y. Só que no eixo x é zero, significa que a gente está num movimento retilíneo uniforme. Beleza? Bom, então a velocidade no eixo y muda, cara. Olha que doido. Ela começa com a velocidade grande, né? Isso. E aí, à medida que o tempo passa, ela está na subida aqui, Perceba, velocidade apontando para cima, aceleração para baixo. Então, durante a subida desse objeto, a gente tem um movimento retardado. A velocidade vai diminuindo o seu valor no eixo x, no eixo y, cada vez menor, até chegar num ponto onde ela não consegue mais subir verticalmente, tá? A gente diz que isso é a altura máxima. Então, na subida, daqui para cá, daqui do início do lançamento até chegar no ponto mais alto do lançamento, a gente tem um movimento retardado. Certo? Ah, professor, então a velocidade vai diminuindo à medida que ela está subindo.
E na descida, a partir daí, começa o movimento contrário, não é isso? A gente tem aqui, ó, agora, a aceleração da gravidade apontando para baixo e a velocidade também, ou seja, vai aumentar a velocidade. Então, na descida, a gente tem um movimento de aceleração, é um movimento acelerado. Ah, professor, massa. Estou entendendo, tranquilo. Então, eu posso separar isso daqui em dois momentos. Um momento na subida, certo? Aqui a gente tem a subida e desse lado a gente tem a queda. Beleza? Então, aqui, ó, na subida a gente tem um movimento retardado e na queda um movimento acelerado. Isso aqui a gente já tem estudado, né? Bem tranquilo. Bom, e agora, professor? O que é que acontece? Bom, a velocidade resultante é a composição vetorial, né? Ó, a junção, a soma vetorial dessas duas velocidades, vezes Vx e Vy em cada ponto. Perceba que curioso. No ponto mais alto, cara, nesse ponto aqui mais alto, onde a gente tem a altura máxima acontecendo, na altura máxima a velocidade é zero. Pensei um pouquinho, tá? Coloca esses neurônios aí para funcionar. No ponto mais alto, a velocidade é zero. Sim ou não? O que é que vocês acham? E aí, na descida, ó, a gente tem a composição do movimento acontecendo novamente, tá? Somando Vx e Vy, a gente tem a velocidade resultante em cada instante de tempo ali que a gente está olhando, tá certo? Aqui, ó. Beleza? Bom, e aí? Lá no ponto mais alto, a velocidade é zero? Perceba que apenas uma componente é zero. A componente que altera a velocidade, que muda seu valor, é a velocidade no eixo y, Vy. Mas Vx, ó, é constante, cara. Então, no ponto mais alto, não é que a velocidade seja zero. Porque se eu falo em velocidade, eu estou falando daqui, ó, da resultante. Lá no ponto mais alto, a componente vertical Vy é zero. Mas a componente horizontal Vx não é zero. Porque senão esse objeto pararia aqui. Não ia mais para frente. Beleza? Tranquilo, professor. Massa demais. Então, eu tenho a subida, tenho uma queda, descida, tenho velocidade no eixo y, velocidade no eixo x. Então, eu posso estudar esse movimento separado. Na horizontal, no eixo x, é um movimento uniforme. Na vertical, é um movimento variado, onde na subida eu tenho um lançamento vertical para cima e na queda eu tenho uma queda livre. Tá certo? E aí, ó, a cada ponto que a gente pega, ó, percebam a simetria do problema que a gente está estudando. A cada ponto que a gente pega, a gente tem um correspondente do outro lado, simétrico, não é isso? Ó, se a gente passasse aqui uma linha, a gente tem simetria em relação a esses pontos. O que é que muda de um para o outro? A velocidade no eixo y, apenas o sentido. Tá? Então vamos entender aqui, ó. Tem um movimento de lançamento vertical para cima, um lançamento de queda livre, eixo Y. Eixo X, eu tenho apenas um movimento retilíneo uniforme, que nem a gente está representando aqui, ó, dando distâncias iguais para os mesmos intervalinhos de tempo. E aí vocês lembram que a única equação que a gente tem no movimento retilíneo uniforme é o seguinte: a posição final do objeto, ou seja, x final, é igual à posição inicial mais velocidade no eixo x vezes o tempo. Ora, mas a gente sabe que esse objeto saiu da origem, o x0 é zero. E a gente sabe que essa velocidade no eixo x, ela não muda. Então, tanto faz eu olhar ela aqui, ou aqui no início, v0x, que ela é igual. Então, eu posso dizer que isso daqui sendo zero, me diz que a posição final é igual Vx é o próprio V0 inicial no eixo X, vezes um tempo qualquer. Tá aqui a equação que vocês têm na horizontal. Acabou-se, cara. Acabou-se.
No eixo X é a única equação que vocês têm para o lançamento oblíquo. Tá? Vou até colocar aqui, ó, primeira equação. Equação 1. Agora, no eixo vertical, eixo Y, ou melhor, na direção vertical, o que é que vai acontecer na direção vertical, não é isso? No eixo Y. O que é que vai acontecer no eixo Y? Bom, a gente sabe que é um movimento variado. Isso daí já está bem explícito. Tá? Então, vamos lá. Na subida, a gente tem um movimento retardado. Na descida, a gente tem um movimento acelerado. Percebam que meu eixo Y está orientado para cima. Ou seja, minhas posições no eixo Y positiva é para cima. Enquanto que minha aceleração da gravidade é contrária para ele. Então, a gente vai usar o sinal aqui para diferenciar isso. Ou seja, a gente vai dizer que a gravidade vai ser usada aqui como um sinal negativo, cara. E aí, a gente vai usar as equações de um lançamento normal, pessoal, para cima, um movimento variado, tá? Por exemplo, qual é a função horária da posição no movimento variável? Seria y igual a y0 mais vy, velocidade inicial no eixo y, vezes o tempo, menos, ou melhor, mais at quadrado sobre 2, não é isso? Vamos adaptar para o nosso caso. A posição inicial no eixo y é 0, está aqui, ó, saiu da origem também no eixo y. A velocidade inicial no eixo y a gente chamou de v0y, e a gente sabe calcular ela através do seno. Então vai ficar assim, ó, y final é igual a v0y, ou seja, v0 vezes o seno de θ, vezes o tempo, menos, porque, lembra, eixo y para cima, gravidade para baixo. A gente tem um sinal de menos, para não confundir a cabeça de vocês. Gravidade sobre 2, g sobre 2, vezes t quadrado. Pronto. Está aqui a função horária da posição para o eixo y. Essa equação 2 me diz qual é a altura no eixo y que o objeto está à medida que eu coloco ali um certo tempo qualquer. Bom? Tem outra equaçãozinha, a função horária da velocidade. Como é que fica? Velocidade no eixo y final é igual a velocidade no eixo y inicial mais gravidade, ou melhor, mais AT, né? V igual a V0 mais AT. Vamos substituir. Velocidade final no eixo Y é igual. V0Y é V0 vezes o seno. Referencial Y para cima, gravidade para baixo, menos gravidade, que é a aceleração, vezes o tempo. Está aqui a função horária da velocidade para o eixo Y, a equação 3. Ela diz para você como é que a velocidade está mudando o seu valor à medida que o tempo passa. Tranquilo? E eu também tenho a equação de Torricelli, velocidade final no eixo y ao quadrado é igual à velocidade inicial no eixo y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔY. Adaptando para o nosso caso, a gente tem que Vy final ao quadrado é igual V0, y é V0, seno de θ, tudo ao quadrado. Gravidade negativa, não é isso? 2 vezes G. ΔY, pessoal, seria o tanto que ele subiu, vou chamar de Hzinho. E aí você tem uma equação 4, para relacionar aí com o nosso movimento. Então percebam, temos uma única equação para o eixo X e temos 3 equações praticamente que descrevem o movimento no eixo Y, porque é um movimento variado. Isso daqui eu tirei das equações, ó, do MRUV.
Só adaptei para o nosso caso. A aceleração é negativa, o valor dela é o da gravidade. O V0y a gente tem aqui V0 seno, porque está aqui, a gente decompôs esse vetor aqui. De boas? E olha que doido, olha que doido. A gente consegue agora calcular duas grandezas interessantíssimas. Primeiro, eu gostaria de saber quanto tempo demora para esse objeto chegar no ponto mais alto. Ou seja, qual é o tempo que esse objeto demora para sair daqui do início e chegar na altura máxima? Vou chamar isso daqui de tempo de subida. Qual é o tempo que esse objeto demora para sair daqui, ó, fazer esse e chegar aqui? O tempo de subida. Quanto é que vale esse tempo? E logo de cara, perceba a simetria do problema. Se ele demora 2 segundos para subir, adivinha quantos segundos ele vai demorar para descer? 2 segundos, cara. Então isso daqui eu vou chamar de tempo de queda. Então a gente tem o tempo de subida e o tempo de queda aqui, ó. E qual é a relação entre eles? São iguais. É nada. Se demorou 10 segundos para subir uma certa altura, ele vai demorar os 10 segundos para descer essa mesma altura. Tá? Então a primeira relação que a gente tira aqui dos tempos é que o tempo de subida tem que ser igual ao tempo de queda. Beleza? E além disso, cara, eu posso dizer então que o tempo total de voo, ou seja, o tempo que ele demorou para sair daqui, subir, chegar no ponto mais alto e descer de volta até a mesma altura, vai ser o tempo de subida mais o tempo de queda. Tá aqui, ó. Duas expressõezinhas que vai ajudar demais a gente a resolver alguns problemas, cara. Se ele demorou 10 segundos para subir, é porque ele, no ar demora 20 segundos no total, né? 10 para subir, 10 para descer, 20 segundos. Ou seja, o tempo de subida mais o tempo de queda vai me dar o tempo total aqui desse lançamento. Beleza? Bom, agora eu posso vir aqui e dizer assim, ó. Como é que eu calculo esse tempo de subida? Qual é o tempo que demora para subir? Tempo de subida. Como é que eu faria essa continha aqui, cara? Ó, vamos olhar a condição. Quando é que eu posso dizer que eu estou no ponto mais alto? O que é que eu conheço aqui que me traz essa informação? Olha para o desenho. Eu posso dizer que eu estou no ponto mais alto quando a componente y da velocidade for quanto? For 0. Ah, cara. Então, olhando para essa equação 3, quando eu falar que essa velocidade no eixo y é 0, significa que eu estou falando do tempo de subida. Então, a gente vai pegar aquela equação e vai fazer o seguinte, ó. Velocidade final no eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y mais a vezes t. No nosso caso, ficou menos gt, não é isso? Como eu quero o tempo de subida, eu tenho que afirmar que a velocidade no eixo y é 0. Por quê? À medida que o tempo passa, o que é que acontece com ela? Ela vai diminuindo, diminuindo até chegar no valor máximo. Aí a gente está falando da altura máxima do objeto, ele não sobe mais do que isso. E aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó, 0 é igual V0y é o módulo de V0 vezes o seno do ângulo, não é isso? Menos g vezes o tempo de subida agora. Porque eu estou afirmando que a velocidade naquele ponto mais alto é 0. Daqui eu posso tirar que o tempo de subida, ele nada mais é do que a seguinte continha. V0 seno de θ sobre a gravidade. Então está aqui uma expressão que vocês podem utilizar para calcular o tempo de subida que um objeto demora no lançamento oblíquo. Claro que no sistema internacional isso daqui é medido em segundos, né? Tempo. Então, se a gente conhecer a velocidade inicial do lançamento, V0, e conhecer o ângulo, o seno do ângulo, a gente sabe exatamente quanto tempo demorou para ele sair daqui da origem
e chegar no ponto mais alto aqui, percorrendo essa trajetória, esse caminho. Beleza? E se você sabe o tempo de subida, você sabe o tempo de queda, a mesma continha, cara, porque eles são iguais, tá? Tá aqui em cima a relação. Então isso é igual a isso também, beleza? De boas, tranquilo? Bom, e agora, cara? Eu posso olhar também o seguinte. Eu posso querer saber como é que eu calculo a altura máxima. Altura máxima desse objeto. Qual é a altura máxima que esse objeto pode chegar se eu lançar ele com uma certa velocidade inicial, V0, e fazendo um certo ângulo θ aqui com a horizontal? Quem é essa altura máxima? Bom, vamos pegar o que a gente conhece. Vamos pegar uma equação que relaciona altura e velocidades, porque velocidade no eixo y é a grandeza que muda, que pode chegar a zero no ponto mais alto. Então, olhando a equação de Torricelli, como é que vai ficar essa expressãozinha aqui? Ó? Vou mais direto. A velocidade tem que ser zero no ponto mais alto. Então, V0y, ou Vy, final é zero. Igual V0 ao quadrado fica V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade vezes h máximo. Por quê? Porque a velocidade é zero. Quando isso é zero, eu posso afirmar que eu estou falando não de um h qualquer, mas da altura máxima. E daqui eu posso tirar o seguinte. H máximo, pessoal, a altura máxima que um objeto pode chegar em um lançamento oblíquo, ele nada mais é do que V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre 2g. Está aqui uma expressãozinha que pode resolver um bocado de problemas sem precisar estar fazendo manipulações mais. Essa equação me dá a altura do objeto pode chegar no lançamento oblíquo. Conhecendo quem? Conhecendo o ângulo de lançamento, o seno do ângulo, na verdade, né? E a velocidade inicial apenas. Olha que doido, né? Aí eu consigo saber exatamente qual foi a altura que esse objeto chegou. Tranquilo? Então perceba que a gente tem aqui todas as equações agora para trabalhar. Mas isso é no eixo Y. E se eu perguntasse assim para você, cara, qual é a distância máxima que esse objeto pode chegar aqui, ó, na horizontal? Qual é o alcance máximo? A gente chama isso de A. Concordam comigo que o alcance máximo vai acontecer na seguinte forma. Tem o tempo de subida, tem o tempo de descida, de queda. O tempo total de voo a gente sabe que é a soma desses dois. Então, essa distância máxima, que eu chamei de A, ela vai acontecer exatamente quando o tempo for o tempo total, que ele demorou para subir e para descer. E a gente sabe que, olhando para essa equação, o tempo total nada mais é do que eu pegar um dos tempos e multiplicar por 2. Se eu conhecer o tempo de subida, se o tempo de subida foi 2 segundos, se eu multiplicar por 2, ou seja, subiu e desceu, dá 4 segundos. E aí eu posso olhar para a equação do MRUV. O alcance máximo de um lançamento vai ser dado pela seguinte expressão, cara. A gente só tem uma no movimento uniforme. XF, a gente vai chamar de A agora, né? O alcance máximo. É a posição final que ele parou, tá? No eixo X. Então, A vai ser igual V0x, ou seja, V0 cosseno de θ, vezes o tempo total. E o tempo total é 2 vezes esse carinha aqui, ó, o tempo de subida. Então, fica V0 seno de θ sobre G. Daqui eu posso tirar a seguinte expressão para o alcance, pessoal. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Então vai ficar V0 ao quadrado sobre G, que multiplica 2 seno de θ cosseno de θ. Ora, mas se você lembrar, isso daqui, pessoal, é o seno de 2θ, um produtozinho trigonométrico notável, não é isso? Então eu posso dizer para vocês
que o alcance máximo que o objeto pode chegar vai ser V0² sobre G vezes o seno de 2θ. Tá aqui a equaçãozinha para dar para vocês o alcance máximo em um lançamento oblíquo. V0² vezes sobre G vezes 2 seno de θ, cara. E olha que curioso isso daqui, velho. Se a gente pegar agora, olhar para essa expressão do alcance, qual é o ângulo que eu tenho o maior alcance mantendo a mesma velocidade? Ou seja, qual é o ângulo para o maior alcance? Claro, mantendo a mesma velocidade, ou seja, eu vou fazer vários lançamentos com a mesma velocidade, só que com ângulos diferentes. E aí, qual é o ângulo que eu consigo ter essa distância máxima, o máximo que eu consigo chegar na horizontal do meu lançamento? Vai ficar o seguinte, cara. Vou tirar aqui. Bom, olhando para essa expressão, o alcance vai ser V0² sobre G vezes o seno de 2θ. Bom, tudo isso daqui, ó, tudo isso aqui é constante. Aqui não muda. O que pode mudar, no caso, é o seno de θ, porque o θ muda. 2θ, né? Na verdade, 2θ. Qual é o valor máximo de um seno? Ora, a função seno, ela atinge o valor máximo quando é 1. Então, isso daqui tem que dar 1. Ou seja, seno de 2θ tem que ser 1, para que eu tenha um valor máximo aqui do meu A. E aí, o que é que tem que acontecer? Qual é o ângulo que eu teria que colocar aqui no meu argumento? Ora, esse carinha aqui, ó, teria que ser 90 graus. O que é que eu estou dizendo? Que 2θ tem que dar 90 graus. Daqui eu vou tirar que o ângulo θ, para ter o máximo alcance mantendo a velocidade constante, vai ser 45 graus. Ah, cara, é daqui que tem aquele negocinho que diz que o alcance máximo acontece no lançamento quando o ângulo é de 45. É exatamente isso. Beleza? Então, você vai ter um alcance máximo acontecendo quando você tiver aqui um lançamento a 45 graus. Professor, e como é que funciona? Funciona assim, cara. Ó. Você vai ter aqui, ó, o objeto sendo lançado, sei lá, com 30. Então, ele vai ter um alcancezinho aqui. Aí você pegou, lançou ele, sei lá, com 35. Chegou um pouquinho mais longe. Você lançou ele com 45. Ah, opa, aqui isso, ó, aqui sim. Aqui você vai ter um alcance máximo. Massa? Aqui, ó, você tem um alcance máximo. Ah, professor, eu quero que ele chegue mais longe, então eu vou lançar ele mais inclinado. Será que funciona? Bom, se você lançar ele aqui com um ângulo maior, cara, ele vai até subir mais, mas ele vai chegar antes. Tá? Então, quanto mais você inclina, tentando chegar mais longe, mais próximo, na verdade, ele vai chegar. Ele vai subir mais, mas ele vai chegar mais próximo. Então, eu preciso ter um ângulo em relação à horizontal de 45 graus para que eu tenha o alcance máximo nesse lançamento. Claro, isso para a mesma velocidade de lançamento, V0. Tá? O vetor V0. Tranquilo? Então aqui está o nosso referencialzinho. Eixo X, eixo Y. Tá? Beleza? Bom, é isso. Passamos por tudo aqui agora. A gente tem a parte do alcance, tem a parte das equações, a gente tem a parte da análise aqui do movimento, cara. A simetria, né, desse objeto é lindo, desse problema, e as equações que você tem para trabalhar esse problema, tá bom? Agora é colocar isso em prática aí. Espero ter ajudado vocês um pouquinho, certo? É isso, meu povo. Não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal,
A gente volta aí depois para fazer mais algumas questões sobre esse assunto com vocês. Espero que tenha dado para abrir um pouquinho a mente de vocês, tá certo? O foco é esse, tornar vocês cada vez mais inteligentes, não apenas estar decorando essas equações, tá bom? Vamos embora.